Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais uma videoaula. E nessa videoaula eu vou tratar um pouquinho sobre polígonos inscritos e circunscritos na circunferência, ou inscrição e circunscrição de um polígono na circunferência, tá? Para um polígono estar inscrito na circunferência, gente, o que a gente tem que ter na cabeça? Todos os vértices do meu polígono têm que ser pontos pertencentes a ela, a circunferência. Para um polígono estar circunscrito a uma circunferência, o que tem que acontecer? Todos os lados do meu polígono têm que encostar na circunferência. Se acontece isso, respectivamente, eu tenho um polígono inscrito na circunferência e tenho um polígono circunscrito também na circunferência. Bom, o que eu trouxe hoje para a gente? Alguns polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência, alguns que são importantes, que é o caso, galera, do quadrado, é o caso do triângulo equilátero, galera, e é o caso do hexágono regular. Bom, eu vou começar, galera, pelo quadrado. Bom, lá no quadrado a gente acaba tendo algumas informações importantes a respeito dele. Por exemplo, todos os lados do quadrado têm medidas iguais. Outra informação importante, galera, como calcular a diagonal de um quadrado. E a diagonal a gente sabe que é calculada como? Por lado vezes a raiz de 2. De onde que eu tiro essa informação? Eu tiro essa informação de uma aplicação bem direta do Teorema de Pitágoras. Liga a diagonal, lado com cateto, e hipotenusa como sendo a diagonal. Aplicando, a gente vai chegar nesse resultado. Segunda informação importante, apótema. Galera, o que vem ser a apótema de um polígono regular? O apótema é a distância do centro até o ponto médio do lado, como a gente observa esse segmento laranjado aí na figura. Estou ligando o centro até a metade do lado, e isso é chamado de apótema. Nessa situação, coincide de ser exatamente o mesmo raio da circunferência que está dentro de quem? Está dentro do meu polígono. Eu falar que a circunferência está dentro do polígono, eu falar que ela está inscrita no polígono, que é o mesmo que eu dizer que meu quadrado está circunscrito à minha circunferência. Cuidado com o texto. Tem pegadinha. Então, e como que a gente calcula esse cara? Esse apótemo e esse raio da circunferência inscritos, como a gente bem observa, se eu projetar o centro da circunferência em um dos lados, se eu fizer a projeção ortogonal, o que vai aparecer para nós, galera? Vai aparecer que vai bater exatamente na metade do lado. Por isso que o apótema e o raio da circunferência inscritas têm medidas iguais, e eles medem quanto? Metade do lado do meu quadrado. Além disso, nós temos que pensar no raio da circunferência circunscrita ao meu quadrado, que é o mesmo que eu falar, olha a pegadinha. Eu falar que minha circunferência está circunscrita ao quadrado, é o mesmo que eu falar que o quadrado está inscrito na circunferência, como a gente observa aqui. E nessa situação, se eu ligar de fora a fora a diagonal, nós vamos ter 2 Rzão, certo? Só que eu quero a medida só de 1. O Rzão, 2 Rzão não vai ser a medida da diagonal do quadrado? Mas eu estou pegando só metade, porque o centro vai estar marcando exatamente na metade de quem? Dessa diagonal. Então, por isso que o meu raio da circunferência, que está circunscrita ao meu polígono, ela é dada por quem? O lado vezes a raiz de 2, dividido por 2. Resumindo, metade da diagonal. E se eu relaciono essas duas fórmulas, galera, do apótema e do raio da grandona, a gente encontra aqui que o raio vai ser o apótema, que é o AP, né, vezes a raiz de 2. Bom, vamos fazer um exemplo para ilustrar isso aqui um pouquinho. Meu exemplo foi nesse um quadrado cuja diagonal mede 6 raiz de 2. E o exemplo pede para me calcular o quê? Determine na letra A, galera. Eu quero saber o lado do quadrado. O lado do quadrado, galera, eu chamei para você lá na figurinha esse lado de A. Eu quero o valor de quem? Eu quero o valor do A. Bacana? Quem que relaciona a diagonal ao lado? Só tem uma formulazinha ali acima. Ela fala que a diagonal é o lado vezes a raiz de quanto? Lado vezes a raiz de 2. Bom, o que a gente tem de informação no texto? O texto nos traz, galera, a medida dessa diagonal. E ele fala que essa diagonal mede quanto? Ele diz que ela mede 6 raiz de 2. Então, nós temos que 6 raiz de 2 é igual ao lado vezes a raiz de 2. Bacana.
Posso simplificar alguém? Posso. Raiz de 2 pode ir embora dos dois lados. O que sobrou? Sobrou que o lado desse quadrado, galera, mede 6 centímetros. Letra A está respondida? Sim, letra A está respondida. Lá na letra B, ele pediu para a gente determinar a medida do apótema desse quadrado. E o apótema, eu chamei ele de AP, para você lá na figura. Como que eu calculo o apótema? É o lado dividido por 2, é o lado do quadrado dividido por 2. Então, o apótema do meu quadrado é o lado dividido por 2. Novamente, nessa formulazinha, conheço alguém? Conheço. Eu conheço a medida exatamente do lado que a gente determinou lá na letra A. Vamos substituir? Então, esse apótema vai ser dado por lado que mede quanto? 6 dividido por 2. Esse apótema, ele mede quanto? Ele mede 3 centímetros. Bacana. Até aí, tranquilo. Letra A e letra B. Letra C, vamos ver tanto que ela está fácil também? Lá na letra C, ele pede o raio do círculo inscrito lá no meu quadrado. Se o círculo está inscrito no quadrado, ele está dentro. Se ele está dentro do quadrado, galera, como que eu faço para calcular a medida desse círculo, desse raio? O raio não tem a mesma medida do apótemo, galera. Então, eu quero o Rzinho, ó, o R minúsculo. Esse R minúsculo, como a gente viu logo acima, ele é igual ao apótemo. Ele tem a mesma medida do apótemo. Ou seja, eu tenho que fazer conta? Não. Basta pegar a resposta aqui da letra B. E lá na letra B, a gente viu que esse raio vai ter a medida do apótemo, que vale quanto? 3 centímetros. Gente, na letra D, o que ele pede para nós? Na letra D, ele pede para a gente determinar o raio do círculo circunscrito. Se eu quero o raio do círculo circunscrito, é o círculo que está de fora do quadrado, está na parte externa. E esse cara tem medida R, R maiúsculo, como a gente observa lá. Então, eu quero o valor do R maiúsculo. Esse R maiúsculo, como eu calculo ele? Eu posso falar que é o apótemo vezes a raiz de 2, ou eu posso usar na fórmula de cima. Galera, eu vou usar na fórmula de cima. Esse R maiúsculo, ele é dado como? Ele é o lado vezes a raiz de 2, só que tudo isso dividido por 2. Galera, lá nessa formulazinha, o que a gente tem? A gente tem a medida do lado. E ficou fácil, é só substituição, bem direto. Então, vai ser o lado que a gente encontrou na letra A, que vale 6, vezes a raiz de 2, só que tudo isso dividido por 2. Então, esse raio da circunferência circunscrita vai medir 3 raiz de 2 centímetros. Gente, exercício bem simples, aplicação bem direta, então, bem tranquilo a gente fazer. Falado do quadrado inscrito e circunscrito na circunferência, vamos comentar a respeito agora um pouquinho do triângulo equilátero inscrito e circunscrito também, tá certo? Bom, para me falar a respeito do triângulo, primeiras coisas, eu tenho que pensar em algumas informações importantes a respeito do triângulo. Como, por exemplo, o triângulo equilátero tem os 3 lados de medidas iguais. Todos os internos medem 60 graus. Como que eu calculo a altura desse triângulo equilátero? Gente, a altura é calculada como o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Bom, tem que saber calcular a apótema? Tem. Só que como a gente observa na figura, o apótema e o raio da circunferência que está inscrita nele, nesse triângulo, eles têm medidas iguais, é a mesma distância. E como que eu calculo? Para me calcular, eu tenho que lembrar que o centro, o ponto de equilíbrio do meu triângulo, ele vai ser chamado baricentro. E o baricentro é uma propriedade muito importante, galera. Ele pega essa distância inteira de vermelho e laranjado, que é a altura, e racha ela em 2 partes, divide ela em 2 partes, de tal forma que a parte maiorzinha aqui para nós, a parte maiorzinha, que é o raio da circunscrita, é o dobro da parte menor, que é o raio da inscrita. Então, propriedade importante lá do nosso baricentro. Sabendo disso, como a parte menor, galera, ela vai ser a metade da maior, então o que nós temos? Se eu juntar as 2 partes, eu tenho 3 partes, né? Então, esse Rzinho, ele vai ser 1/3 dessa altura.
Quando eu multiplico a altura aqui por 1/3, a gente chega exatamente nessa fórmula aqui, galera. A gente chega na fórmula que o apótema e o raio da inscrita são iguais, né? E eles medem quanto? O lado do triângulo vezes a raiz de 3 dividido por 6. Tá? Se o raio da menor medir isso, o raio da maior tem que ser o dobro disso. Então, se eu multiplicar essa fórmula que eu acabei de sublinhar por 2, a gente encontra o raio da circunferência circunscrita, que é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 3. E aquela propriedade que eu acabei de citar, né? O raio da circunscrita é o dobro do raio da circunferência que está inscrita nesse triângulo, que é o dobro do apótemo. Lembrando, o apótemo e o raio da inscrita têm medidas iguais, segundo a fórmula que eu soltei para vocês. Bom, vamos ver um exemplo, então. Dado um triângulo equilátero de altura medindo 6 centímetros, galera, o que eu peço para você lá na letra A? Lá na letra A, eu peço para você calcular o lado desse triângulo. Então, lá na letra A, eu quero saber o lado do triângulo. E a gente tem informação a respeito da altura. Então, vou usar a fórmula da altura. Então, a gente tem que a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3, dividido tudo isso por 2. Bom, dessa formulazinha, a gente tem algumas informações. Algumas não, uma informação. A gente sabe que o lado desse triângulo a gente quer saber. A gente sabe que a altura dele vale 6. Então, onde tem altura, eu vou trocá-la por quanto? Por 6. Então, nós temos que 6 está sendo igual ao lado do triângulo, vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 2. 2 está dividindo, ele vai multiplicando. Então, estou fazendo as operações inversas. Então, 12 está sendo igual ao lado vezes a raiz de 3. Como eu quero isolar o lado, a raiz de 3 está multiplicando, ela passa dividindo. Então, o lado desse triângulo vai ser 12 dividido pela raiz de 3. Como a gente sabe, galera, o denominador não pode ficar na forma de radical. Então, nós temos que racionalizar esse denominador, multiplicando pelo nosso problema, que é a raiz de 3. Dessa maneira, nós encontramos que o lado desse triângulo está sendo 12 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que vale 3. Dessa maneira, nós determinamos que o lado desse triângulo mede 4 raiz de 3. 4 raiz de 3, o quê? Centímetros. Bacana. Letra A, bem simples de resolver. Letra B. Ele pede para nós calcularmos a medida do apótema desse triângulo. O apótema eu chamei de AP para você lá na figurinha. Mas, o que a gente tem então? Como que a gente calcula o apótema? O apótema de um triângulo, ele é dado como lado vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 6. O que eu tenho de informação? A gente conhece o lado desse triângulo. O que eu vou fazer? Uma substituição, aplicação direta da fórmula. Então, nós temos que o apótema ele está sendo igual ao lado que mede 4 raiz de 3, só que ele está multiplicando a raiz de 3, e tudo isso está dividido por 6. Então, nós temos que o apótema está sendo igual a 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vale 3. Só que isso tudo, galera, está dividido por 6. Então, o apótema está sendo igual, galera. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 dividido por 6, nós determinamos que o apótema tem qual medida? Tem medida 2 centímetros. Letra B também bem tranquila de fazer. Lá na letra C, galera, ele pede para a gente determinar o raio do círculo inscrito. O raio do círculo inscrito, galera, é o R minúsculo. Só que o que a gente sabe a respeito do R minúsculo? O R minúsculo e o apótema, eles são o mesmo cara. Eles têm medidas o quê? Eles têm medidas iguais. Então, o problema tem que fazer conta? Não, só substituição. Então, nós temos que o raio dessa circunferência que está dentro, ele também vai medir 2 centímetros. Lá na letra B, galera,
ele também é generoso com a gente. Ele pede o raio do círculo circunscrito, o círculo está de fora. Então, eu quero o raio maiúsculo, à medida que está de vermelho lá na nossa figura. E como eu posso calcular esse cara mais rápido? Se eu usar a terceira fórmula, vai te dar muito trabalho. Eu prefiro usar a segunda, porque a gente já conhece a medida do apótemo, então fica fácil, a aplicação bem direta. Então, nós temos lá que o raio da circunferência que está circunscrita no polígono vai ser dado por 2 vezes o apótemo. Só que essa medida do apótemo a gente conhece. A gente descobriu que o apótemo não mede 2. Então, esse raio do círculo circunscrito, ele vai ser 2 vezes 2. Esse raio vai medir quanto? Vai medir 4 centímetros. Então, um exercício aqui que trabalha basicamente ali tudo dentro do triângulo equilátero, inclusive com suas circunferências inscrita e circunscrita. E para fechar, está faltando falar de um polígono regular também é muito importante, que também pode ser inscrito e circunscrito uma circunferência, que é o nosso chamado hexágono regular. Galera, para o hexágono, acho que acaba sendo um dos mais simples de todos, não tem tanta dificuldade. Primeira coisa, o hexágono regular tem todos os lados de medidas iguais. E a gente sabe que o hexágono regular, se eu riscar as diagonais que passam pelo centro, ele pode ser dividido em 6 triângulos que são chamados de triângulos equiláteros. Bom, primeira informação que a gente tem. Se eu quero calcular o apótema ou o raio do círculo, da circunferência que está inscrita, galera, o que nós temos? Esses dois caras têm medidas iguais, primeiramente, né? O apótemo é ligado do centro até metade do lado, e se eu faço isso, é o mesmo raio da circunferência que está dentro do meu hexágono. E esses caras, se eu fecho o triângulo equilátero, galera, são 6 triângulos equiláteros, para me achar a medida desses caras, é a altura de um triângulo equilátero. Apenas isso. Por isso que é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2, como a gente viu anteriormente. Além disso, a gente tem outra informação importante. Como o triângulo que eu vou fechar aqui são 6 triângulos equiláteros, se você ligar todos eles, você vai observar isso. Segunda informação, a gente sabe que o raio da circunscrita tem a mesma medida do lado desse triângulo. E para fechar, galera, se eu relaciono essas duas fórmulas, o que eu encontro? Que o raio da circunscrita, ele vai ser o apótema vezes 2 raízes de 3 dividido por 3. É apenas substituição de uma fórmula ali dentro da outra. Tá? Não tem tanta necessidade dessa última, mas deixei ela ali apenas para uma observação. Tá? Bom, no nosso exemplo, eu dei um hexágono regular, galera, cujo perímetro mede 24 centímetros. Como o meu hexágono é regular, galera, perímetro a gente sabe que é a medida do contorno da figura. Como tem todos os lados iguais, se eu chamo um lado de A, todos vão de A. Então, como que eu vou fazer lá na letra A para achar a medida do seu lado? Basta lembrar, galera, o perímetro do hexágono, sim, de perímetro é 2π, viu, gente? O perímetro é 6 vezes a medida do lado do hexágono. Bacana. Conhecendo essa fórmula, galera, do perímetro, que é a medida do contorno, a gente consegue encontrar a medida do lado do meu hexágono regular. Fica simples. O perímetro, ele falou que vale 24. Então, nós temos que 24 está sendo igual a 6 vezes o lado do meu hexágono regular. 6 está multiplicando, ele vai dividindo. Então, se eu dividir 24 por 6, eu vou encontrar que o lado do meu hexágono regular, meu lado A, mede 4 centímetros. Bem simples de resolver nossa letra A. Gente, lá na letra B, ele pede para a gente determinar o quê? Medida do apótemo. Eu quero o AP. Como que eu calculo o apótema conhecendo o lado? Está aqui do lado, é calcular a altura de um triângulo equilátero. Bem simples. Então, nós temos aqui ó, que o apótema ele vai ser dado pelo lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Bacana. A gente conhece aqui nessa fórmula, galera, a medida do lado. Como a gente conhece a medida do lado, ficou fácil. Galera, só substituição. Então, o apótema vai ser dado pelo lado que vale 4 vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós temos que o apótema ele vai medir 2 raiz de 3
centímetros. Bom, letra B está resolvida. Lá na letra C, galera, ele pede o raio do círculo inscrito. Só que a gente sabe que o círculo que está dentro e o apótema, o círculo está dentro do apótema, gente, o raio dele, né, tem medidas iguais. Então, a gente quer saber o R minúsculo, né, e a gente conhece o apótema. O raio da circunferência que está dentro e o apótema, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, galera, não tem que fazer nada, você já tem a resposta está na própria letra B. Então, nós temos que o raio do círculo, da circunferência inscrita no meu hexágono regular vai medir exatamente 2 aí de 3 centímetros. Gente, e para finalizar, lá na letra D, ele pede o raio da circunferência que está circunscrita, que é o R maiúsculo. É o R maiúsculo. Eu quero o valor do Rão. Eu vou fazer, turma, de acordo com duas formas. Eu acho que utilizar essa última forma ela vai te dar um pouquinho de trabalho, tá? Acho que não tem necessidade. A gente sabe que o raio do círculo que está circunscrito ao grupo polígono e o lado, a gente sabe que esses caras têm medidas iguais. Como eles têm medidas iguais, eu já conheço quem? Eu já conheço a medida do meu R maiúsculo. O meu R maiúsculo, galera, ele vai medir quanto? Meu raio da circunferência circunscrita, ele vai medir 4 centímetros. Gente, queria dar um pouquinho de suporte para vocês aqui, falando de inscrição e circunscrição de polígonos regulares na circunferência. No mais, é isso aí e até a próxima. Um abraço.